Olá, inscritos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje diferente do que nós temos aqui semanalmente feito, né? Sempre um podcast com um convidado aqui. Hoje o tema que nós iremos tratar, né? A arte de tomar decisões. Eu havia convidado alguém para fazer esse podcast, mas não foi possível essa pessoa estar juntamente conosco aqui. E para mim não perder esse tema, né, e também dar seguimento aqui à nossa série essa semana, não deixar vaga aí essa semana, eu decidi gravar sozinho. E talvez será o que vai acontecer agora no período do verão, aqui no nosso canal, porque aqui para ficar duas pessoas aqui para gravar nessa alta temperatura aqui vai ser meio complicado. Aí vai estar dois aqui pingando de suor aqui, não vai funcionar, né? Mas nós iremos gravar aí os nossos podcasts. Mas essa série aqui do Vivendo Acima da Mediocridade, nós vamos ter aí ainda alguns episódios, alguns temas aí com os nossos convidados. Então fiquem sempre atentos aí com o que estiver rolando aqui no nosso canal. E eu quero que você então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis. Vocês fazendo isso, vocês nos ajudam bastante. Maratonem aí todos os nossos vídeos, todos os nossos podcasts. Nós estamos falando sobre esse tema, vivendo acima da mediocridade, vivendo acima da média. Como nós temos outros podcasts como 7 Pecados Capitais, Deuses Falsos, falando sobre evangelhos que Paulo jamais pregaria. E fora os nossos EBDcasts aqui, juntamente também com o presbítero Gediel, que toda semana aí tem nos ajudado a falar. Estamos aí com o tema da nova revista da CPAD, Jovens e Adultos, falando sobre a justiça divina, com base no livro do profeta Ezequiel. Vocês também podem estar aí conferindo todos esses assuntos, todos esses podcasts que nós temos aqui abordado, bem como também vocês podem se inscrever lá no canal Palavra Viva, que vocês também serão muito abençoados. Nós vamos rodar a nossa vinheta e nós voltamos já já para falar desse tema aí, a arte de tomar decisões. Estamos de volta para falar aí desse tema, a arte de tomar decisões. A arte de tomar decisões. Nós vamos bater um papo, né? Vamos seguir aquele modelo do podcast. Eu quero bater um papo com vocês sobre esse tema. Não quero fazer no estilo de uma pregação, de um sermão. Vou tentar, na verdade, vou me esforçar para isso, porque quando a gente fica sozinho, a gente acaba seguindo outra metodologia. Quando é um bate-papo, a gente vai fazendo aquelas perguntas e respostas e é algo mais dinâmico. Mas nós vamos tratar desse tema aí, que é muito caro para nós. Antes eu quero fazer uma indicação para vocês, porque nós vamos falar sobre esse tema com base no livro de Ruth. Eu quero fazer uma indicação para vocês aí desse livro, que eu adquiri já tem algum tempo, não tive a oportunidade de ler, que é do reverendo aí, pastor Emílio Garofalo Neto, que é As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, livro da editora Monergismo, muito bonito, muito bom, que aborda, que trata todo o livro de Ruth. Não é um comentário efetivamente do livro de Ruth, mas acaba se tornando, querendo ou não, e de uma forma bem descontraída, uma leitura muito edificante, e fica aí de indicação para vocês esse livro aqui, se vocês quiserem aí adquirir e aprender alguma coisa. Muito bem, existem aí, fala-se aí que existem 3 que são aí as decisões mais importantes que nós tomamos durante a nossa vida aí. São as decisões consideradas as mais importantes a serem tomadas. A primeira delas é o Deus que se vai servir, né? Quanto à nossa vida espiritual, é considerado uma das decisões mais importantes. Segunda é a profissão que se vai seguir, né? A carreira profissional, porque emprego é diferente de profissão. Emprego
é algo que, quando aparece, você, dependendo do contexto, da situação, você abraça o que vier à sua disposição. Agora, profissão não. Profissão é algo que você, de fato, tem que dedicar, talvez, algum tempo da sua vida para estudar e se tornar um profissional naquela área, qualificado para efetivamente seguir aquela carreira. Então é uma decisão importante também na vida, o que você de fato se identifica para você realizar aí na sua vida. E em terceiro lugar aí é com quem se irá casar, que também é uma decisão de suma importância. Afinal de contas, nós como cristãos entendemos que o casamento ele é indissolúvel, né? O casamento é até que a morte o separe. Então, passar a vida inteira ao lado de uma pessoa é um desafio imenso, sobretudo nesses últimos dias, e que nós precisamos saber muito bem com quem nós iremos casar. Então essas são as 3 perguntas, ou são as 3 decisões que é considerada aí as mais importantes da vida. As mais importantes da vida. E isso por quê? Porque o ser humano, esse que é considerado a coroa da criação de Deus, desde o seu início, quando nós lemos as páginas lá, as primeiras páginas de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, desde o início, Deus pensou o ser humano como um ser consciente, um ser capaz de tomar decisões, um ser apto para tomar decisões, né? Deus fez um ser pensante, um ser criativo, um ser que possui uma alma, que tem poder de decisão, que tem poder de raciocínio pelo bem, pelo mal, de empregar energia e esforço naquilo que se de fato decide realizar, naquilo que de fato decide se fazer. Então, o ser humano, desde o seu início, ele foi pensado, ele foi criado dessa forma. Nós somos diferentes, por exemplo, dos demais seres criados por Deus, dos animais, por exemplo. Os animais possuem um instinto, os animais possuem uma natureza pré-ordenada, pré-determinada, né? O gato é gato, o cachorro é cachorro, a galinha é galinha, o pato é pato, a pombinha é pomba, não tem como, né? O elefante é elefante, o leão é leão, cada um com sua natureza, com seu instinto natural. Você não vê, por exemplo, um cachorro no psicólogo, né? Embora pode ser que existam pessoas aí que digam que existem animais aí com problemas psicológicos, né? Que tá depressivo, que precisa aí de um remedinho. Não duvido que aconteça isso. Mas você não vai ver um animal com crise existencial. Você não vai ver um animal com se questionando por que nasceu daquela forma, né? Porque nasceu o cachorro, porque o gato nasceu gato, porque a galinha nasceu galinha. Porque não nasceu outra coisa. Não existe isso, porque eles já possuem um instinto, eles nasceram com aquela natureza, se desenvolvem daquela maneira e não questionam, né? Não questionam a sua natureza, o porquê são da forma que são. Agora o ser humano não, o ser humano é completamente diferente. O ser humano ele age de forma intencional, ele age de forma planejada, consciente, ele delibera, ele pensa, ele raciocina para saber quem é, por quê, aquelas perguntas essenciais, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual a razão de todas as coisas. São aquelas perguntas filosóficas naturais do quê? De um ser pensante. Se nós não fôssemos um ser pensante, tivéssemos um instinto, não nos preocuparíamos com essas questões mais do campo filosófico. Nós simplesmente aceitaríamos a nossa condição sem qualquer questionamento. Mas, por sermos um ser pensante, nós agimos de outra maneira, nós temos outra maneira de ser e pensar. Né? Quando você vai lá para o começo, inclusive, do Gênesis, algumas palavras remontam a essa ideia. Quando você vê lá a palavra façamos, domine, imagem, frutifique, multiplique, todas essas palavras aí pressuponho que era um ser pensante, que possui consciência, que possui responsabilidade pelas suas ações e que terá que dar conta das mesmas, né? Então,
desde o início, Deus está se comunicando com esse homem, partindo do pressuposto que ele é um ser consciente, pensante, capaz, apto de tomar suas decisões. Até uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que exemplifica isso, que diz assim: não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Vou repetir: não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Ou seja, antes de qualquer coisa, porque aqui é uma relação muito íntima entre consciência e vida, vida e consciência. E aí o autor diz: não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Num certo momento ele está correto, e é um fato. Primeiro nós nascemos, e depois nós tomamos consciência de quem somos no mundo. Então, primeiro é a vida, depois é a consciência. Por exemplo, eu nasci. E quando nós nascemos, como existe uma citação, inclusive do Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, ele diz assim, que um certo aluno havia chegado atrasado na aula, e o professor já havia conversado com os alunos, já havia feito ali um acordo com os alunos, que aqueles que chegassem depois de certo horário evitassem entrar em sala de aula para não atrapalhar o andamento da aula, né? Porque isso é desconcertante, a pessoa chega atrasada e causa todo o estardalhaço. Ele convencionou que até certo horário para os alunos não entrarem mais na aula. E aí esse aluno estabanado chegou fora do horário, aí entra, interrompeu a aula, conversou com o fulano, cumprimentou o Beltrano, sentou lá e passou uns 10 minutos ouvindo a explicação do professor, e aí levantou o dedinho assim, falou assim: professor, eu peguei o bonde andando, né? Eu queria que o senhor me desse uma explicação. Daí o professor interrompeu: não, para. A vida é um bonde andando. A vida é um bonde andando. Você não pegou um bonde andando, a vida é um bonde andando. Quando você entrou dentro da sala de aula, as coisas já estavam acontecendo. O mundo não parou porque você entrou dentro da sala de aula. As coisas não aconteceram porque você entrou dentro da sala de aula. As coisas estão acontecendo. E isso é um exemplo da nossa vida. Quando nós nascemos, o bonde estava andando. Quando nós nascemos, as coisas já estavam acontecendo. Deixa eu até tomar um gole d'água aqui. Quando a gente nasceu, as coisas já estavam acontecendo. O mundo já estava acontecendo. Já existia conceito, já havia muitas coisas. O Brasil já era Brasil. Pindamonhangaba, que eu moro aqui, já existia. O governo que estava aí já existia. Muitas coisas já haviam... já estavam acontecendo. Não é porque eu nasci que as coisas tornaram-se diferentes. Não, eu nasci e peguei o bonde andando e a vida seguiu. E aí nós nascemos dentro de um contexto social, nós nascemos dentro de um contexto político, dentro de uma família, numa estrutura religiosa, com credos, com costumes, com valores. As coisas já estavam acontecendo. Eu nasci com uma cor de pele, foi me dado um nome que eu não escolhi, vim morar numa casa, num bairro que eu não escolhi. Se a gente fosse escolher, talvez você não escolheria ter o nome que tem, eu talvez não escolheria o nome que tenho. Eu talvez não teria escolhido o país que moro, a cidade, ou ter nascido rico ou pobre. São coisas que, tipo, aconteceram. Primeiro vem a vida. Depois eu tomo consciência disso, de quem eu sou no mundo. Depois eu tomo consciência de quem eu sou no planeta Terra. E a partir daí, dessa tomada de consciência, que eu posso tomar decisões. De aceitar a vida que eu vivo ou virar uma página. Ou viver acima da mediocridade. Ou viver para além daquilo que me foi determinado pela realidade da vida. Porque eu posso virar essa chave. Virar essa chave por meio do quê? Das tomadas de decisões. Das escolhas que eu vou traçar na minha existência, na minha vida. Isso é importante. Até mesmo a ideia da consciência. Existe uma fala que é atribuída, eu já devo ter citado aqui em outro contexto,
ou lá no canal Palavra Viva, a frase que é atribuído a Margaret Thatcher, né, ex-primeira-ministra do Reino Unido entre 1979 e 1990, né, Partido Conservador. Inclusive tem uma série na Netflix da rainha, e a última temporada que está lá disponível, trata do período do governo da Margaret Thatcher lá, que foi a primeira ministra mulher do Reino Unido e que marcou a sua época lá sendo implacável. E há uma citação atribuída a ela que eu acho muito pertinente sobre esse tema das tomadas de decisão, ou tomadas de decisões, que diz assim: vigie os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles formam o seu caráter. Vigie o seu caráter, pois ele será o seu destino. O que pensamos, nos tornamos. Então veja bem. Pensamentos, palavras. Palavras, ações. Ações, hábitos. Hábitos, caráter. Caráter, destino. Destino, tornamos naquilo que nos pensamos. Destino configura aquilo que de fato nós vamos ser. Então, tudo isso o quê? Tomada de decisões. Tomada de decisões. Pensamento, palavras, palavras, ações, ações, hábitos, hábitos. Caráter, caráter, destino. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque tudo isso, essas tomadas de decisões, desde a hora que nós levantamos da cama até a hora que nós vamos dormir, nós estamos o quê? Tomando decisões. Isso é imprescindível à nossa realidade de vida. Você decide comprar à vista ou parcelado, vender, alugar, doar. Você toma decisões de que hora vai pegar o ônibus ou vai ir para a faculdade, para o trabalho. Se vai passar num tal lugar, vai ter que fazer um cálculo de rota, decisões da roupa que você vai vestir, né? O penteado que você vai usar, o corte de cabelo, todas essas coisas são o quê? Tomada de decisões. Isso é imprescindível à nossa natureza. Nós tomamos decisões o tempo todo, desde coisas grandiosas a coisas mínimas do nosso dia a dia, das coisas mais básicas do nosso dia a dia. Né? O ser humano é um ser consciente. E aí eu gosto de pensar sobre isso, porque não basta o ser humano ele ser consciente, mas ele precisa ser consciente da sua consciência. Eu vou complicar, mas eu vou descomplicar depois. O ser humano precisa ser consciente da sua consciência. Nós precisamos tomar consciência da consciência que temos. Existe uma citação de Forrache Martins, que ele diz que a socialização, ele define a socialização como a imposição de padrões sociais à conduta individual. Ele entende a socialização como a imposição de padrões sociais à conduta individual, ou seja, existe uma consciência coletiva. Existe uma consciência coletiva no mundo que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Brasil. Existe uma consciência coletiva de ser brasileiro. A nossa cultura, nossa história, nossos hábitos, nossos costumes, né? Tudo que nos acontece, ou já nos aconteceu, ou está nos acontecendo, isso forma uma consciência coletiva. E que influi diretamente na nossa vida, ou na nossa forma de pensar individualmente. Existe, por exemplo, a síndrome de vira-lata. Você já deve ter ouvido essa expressão. É algo bem comum à realidade de quem? Dos brasileiros. Um povo que, infelizmente, acaba sendo massa de manobra por falta de ter consciência da sua própria história e de até mesmo aceitar certas coisas de forma pacífica. Porque bem verdade é que o brasileiro, comparado a outras nações, nós somos muito pacíficos. E temos uma tendência muito grande a acreditar numa mudança, numa transformação, não pautada pelas nossas próprias ações, mas pelas ações de outros por nós.
A idolatria está muito intrínseca à nossa realidade. A gente acredita que um partido pode mudar a realidade do país, a gente acredita que um político pode resolver a realidade do Brasil. Até o Rodrigo Silva, o arqueólogo, para mim é um dos maiores intelectuais desse país, ele diz que o Brasil é um país rico de cultura pobre, ou de cultura sem sentido. Por exemplo, se você conversar com uma pessoa, você consegue, 5 minutos de conversa, você consegue entender algumas coisas. E é comum que na fala do dia a dia do brasileiro, ele saiba quem é o jogador de futebol, quem é o atriz, ou o programa de televisão que tá bombando, coisas sobre carro, coisas sobre outros países, etc. Mas sobre a sua própria história, seu próprio contexto social, sua realidade, ele não sabe. Sabemos da fofoca do ator tal, da atriz tal, do político tal, etc, etc, etc. Mas coisas que são realmente fundamentais, não sabemos. Os sites, por exemplo, de fofocas, revistas de fofoca, dão ibope por quê? Porque o nosso povo é um povo rico de cultura pobre. O próprio jornalismo brasileiro, às vezes eu assisto o jornal, eu gosto de assistir, não o jornal tradicional, aquele, né, de 1 hora, que passa-se ali um monte de informações, mas eu gosto daquele jornal do dia a dia. Né? Você liga lá, tá passando um jornal ao vivo lá e sempre tem uma informação ali daquele momento. E às vezes eu tenho percebido que o nosso jornalismo, na verdade, não passa de uma fofoca. Nós ficamos ali fofocando sobre as informações, em vez de trazer de fato informações. Ficamos ali especulando as coisas. Tudo é uma fofoca, tudo é uma novidade. E não sabemos, de fato, daquilo que realmente importa. Se eu perguntar pra você quem foi o primeiro presidente do Brasil, se eu perguntar pra você, faça um mapa aí da história do nosso país, da sua própria cidade, talvez nós não venhamos saber responder. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com as coisas que são imprescindíveis. A fake news, por exemplo, é muito comum nos nossos dias. Por quê? Porque nós somos um povo que pega aquela informação recebida e imediatamente passa adiante, sem conferir se aquilo é verdadeiro ou não. Porque somos um país rico de uma cultura pobre. Tem pessoas que passaram uma vida inteira sem nunca ter lido um livro na vida. Isso mostra para nós o estado da mente do nosso povo. Assistimos séries, isso é até bom. Tem série que é cultural, é positivo, mas tem coisa que é completamente ridículo. As músicas, já fomos um país de produzir músicas bons, de ter bons de músicas que levam ao pensamento, etc. Mas hoje em dia as letras de música são patéticas, seja do universo secular como do universo cristão. E isso mostra o quê? Isso é um raio-x da alma do homem desses dias. O povo rico de cultura pobre. Somos o país que, por exemplo, mais acessa, um dos países que mais acessa as redes sociais. O tempo inteiro conectado, né? Somos hoje um país que o TikTok, o Instagram, etc. bomba. Por quê? Porque são coisas inúteis. E sempre são vídeos e conteúdos inúteis. Nada que realmente contribui para a mente das pessoas, para o crescimento, para o avanço das pessoas. Sempre o que faz sucesso, de fato, é aquilo que não tem valor nenhum para o pensamento, para a formação de ideias. Quer dizer, na fala de Farrocha aqui, Martins, a socialização, né, uma definição de socialização, como a imposição de padrões sociais à conduta individual. Então, nossa individualidade, ela tem traços da consciência coletiva a qual nós estamos inseridos. Isso é preocupante, porque se isso afeta a nossa individualidade, isso afeta as nossas tomadas de decisões. Por isso nós temos que ter consciência da nossa consciência. Temos que ter entendimento de por que somos quem somos. É a pergunta chave do filósofo, da filosofia. Por que eu penso, por exemplo, se alguém perguntar para você, por que você acredita que esse guardanapo aqui é branco? Por que você acredita piamente que isso aqui é branco? Porque alguém disse para você que é branco. Porque isso foi convencionado, ensinado e passado adiante que isso é branco. É por isso que você acredita que isso é branco. Porque um dia disseram lá quando você era criança que essa cor aqui é o branco.
Então, algo foi passado para você, você tomou aquilo como uma verdade e passou a acreditar nisso. Mas e se alguém disser para você que isso aqui é preto? E disser que isso aqui é branco? Quer dizer, tudo é uma questão de cultura, e cultura que é passada de um para o outro. Então nós temos que pensar, por que eu acredito no... Por que eu penso o que eu penso? Por que eu acredito no que eu acredito? Quais são as fontes, as bases? Quem pode provar o que eu estou falando? Tem que ter uma razão, tem que ter um porquê de ser. São aquelas perguntas básicas. É lógico que eu estou aqui fazendo uma ilustração, mas isso serve para estruturas de pensamento. Por que eu acredito nisso? Quem que valida isso? São perguntas que nós temos que nos fazer. Por que eu penso o que penso? Né? Ainda há uma outra citação do pastor Sandro Pereira, do seu livro O Pastor no Contexto da Pós-Modernidade. Ele diz algo interessante, que é preciso entender que o ser social é tanto objetivo como subjetivo, e está em relação constante consigo mesmo, com a natureza e com os outros. Ou seja, nós somos um ser objetivo, concreto, né? Fácil de se definir, entender, mas somos um ser completamente também subjetivo. Nós possuímos nossa subjetividade, nossas idiosincrasias, nós temos aquelas coisas que são patentes à nossa natureza, que nós somos. E nós, como esse ser objetivo e subjetivo, estamos em constante relação com nós mesmos, com a natureza e com o próximo. E isso influi diretamente na nossa identidade, na nossa tomada de decisões, na nossa individualidade, do nosso ser nós como ser social individual na sociedade coletiva. Então tudo isso eu estou dando aqui um entendimento, um panorama para a gente entender o quê? Como um ser social, como um ser criado por Deus, que tem responsabilidades, nós tomar decisões é imprescindível à nossa natureza. Só que diante de uma perspectiva bíblica, teológica, nós não tomamos decisões pautados apenas nessas questões. Nós não somos um ser apenas que toma decisões. Nós somos um ser que toma decisões pautado que? Com base em que? Na nossa fé, no nosso credo. E Deus permite que nós tomemos decisões. Deus permite que nós tomemos decisões. Mas tomemos decisões com base no quê? Na sua palavra. Naquilo que ele já tem como diretriz para a nossa vida. Então não tem como e nem para onde nós corrermos em relação a isso. E aí o livro de Ruth, que é o que nós escolhemos aqui para falar, é um livro que nos ajuda bastante a falar sobre o tema de tomar decisões, né? É um livro importante para se falar de decisões. O povo de Israel, né, no período dos juízes, que também era o período do livro de Ruth, né, que faz parte do contexto do livro de Ruth também, tomaram decisões. O povo de Israel, naqueles dias, naquele contexto, segundo Juízes 17, versos 6, diz que não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Tomaram decisões. Por exemplo, Elimeleque, né, o grande chefe daquela família, também tomou uma decisão: sair de Belém de Judá e ir para Moabe com a sua família. Nós temos, por exemplo, Malom e Quilion, os filhos de Elimeleque, que também decidiram o quê? Tomar decisão de se casarem, por exemplo, com mulheres moabitas. A própria Noemi tomou a decisão de voltar de Moabe para Belém, órfã, né? Uma das noras de Noemi tomou também a decisão de quê? De voltar para a casa dos seus pais, que foi, inclusive, talvez a decisão mais fatal para sua existência, porque ela é aquela personagem das escrituras que entra e sai para nunca mais voltar. A tomada de decisão dela fechou o capítulo da vida dela. Nunca mais você ouviu falar de órfão por causa de sua decisão. Talvez se ela tivesse tomado a decisão de seguir Noemi, ficado com sua sogra, como Ruth talvez teria tido um resgatador.
E teria talvez ficado perpetuada na história, como Ruth ficou, entrando na genealogia do Messias. Como uma das precursoras e uma das descendentes direta da linhagem do Messias. Por causa que tomou uma decisão. A própria Ruth aqui tomou a decisão de não abandonar a sua sogra, mas de abandonar a sua terra natal e adorar os seus deuses pagãos. O próprio Boaz, o resgatador, tomou a decisão de resgatar o nome de Elimeleque, casando-se com Ruth, né? Tudo isto para você ver como esse livro fala de tomar decisões. Até o próprio resgatador lá, que era para ser antes, né? Que havia um na frente de Boaz, tomou a decisão de deixar que Boaz resgatasse. Ele prescindiu da sua decisão. Ele prescindiu daquilo que era possível para ele. E isso fez com que ele abrisse espaço para Boaz e ele saísse da história também. Ele poderia ter entrado na genealogia do Messias. E por causa de sua decisão, ele não entrou. Então, todas essas coisas levaram eles a terem certo destino, mas por causa de suas tomadas de decisões. Aí a pergunta é: Deus nos deixa tomar decisões? Será que Deus nos deixa tomar decisões? Sim ou não? Coloca aí nos comentários, sim ou não? Sim, é óbvio. Quando você vai lá para Provérbios, capítulo 16, verso 1, diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, soberania divina e responsabilidade humana. O ser humano é um ser consciente, capaz de tomar decisões, e Deus não vai impedir ninguém de fazer isso. Não vai. O ser humano vai tomar decisões. Soberania divina, responsabilidade humana. Isso não significa que tudo que o homem fizer, isso não significa que todas as decisões que o homem tomar estão de acordo com a vontade de Deus. E que Deus permitirá que elas se concretizem. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Porque Deus é um Deus de propósitos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, via de regra, Deus não vai impedir, porque ele sabe que o ser humano, ele mesmo criou o ser humano assim, capaz de tomar decisões. Ele é soberano, mas ele dá ao homem a possibilidade de tomar decisões. Soberania divina e responsabilidade humana. A ideia do texto aqui é do homem e suas preparações do coração, ou seja, o homem faz planos. Mas ele faz planos para fazer aquilo que ele quer, para tomar as decisões que dá na sua telha? Não. Ele coloca todas essas decisões aos pés do Senhor. Porque a última palavra, a resposta final, vem do próprio Deus, não do homem. O homem faz planos, mas a vontade boa, perfeita, agradável, vem de Deus. E se o homem é sábio, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, se o homem é um homem sábio, ele vai curvar-se à vontade de Deus, à soberania de Deus, e vai fazer aquilo que de fato agrada a esse Deus. Então, eu quero aqui aprofundar sobre esse tema aqui de tomar decisões. Nesse texto, eu quero só me focar aqui no livro de Ruth, nos 5 primeiros versos, sobre a tomada de decisões, né? Porque o livro tem 4 capítulos, vocês podem inclusive estar lendo depois, e são muitas coisas curiosas nesse livro. Esse livro tem muitas lições para nós, da nossa vida mais básica, do nosso dia a dia, como coisas mais grandiosas. E nós observamos aqui nos 5 primeiros versos algumas questões. Primeiro aí nós vemos o problema. O problema que dá origem a esse livro, que dá origem a essa história, que é narrada, que é contada para nós, né? E qual que era o problema? O problema está aí no verso 1, parte A, que diz: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra. Qual que era o contexto aqui? Era o contexto do livro dos juízes, né? O período dos juízes, né? Que começou aí, né? O período dos juízes começou aí após a morte de Josué e terminou com a coroação de Saul como rei de Israel. Um período aí que perpassa aí de
350 anos. 350 anos, cerca aí de 16 juízes na liderança. Um período de crise, né? E de desvio da vontade de Deus, crise espiritual, crise moral, crise política, que fez com que a nação mergulhasse em guerras, porque Deus entregou as nações vizinhas, o povo de Israel, para que eles pudessem ser o quê? Disciplinados por Deus por causa dos seus pecados, porque eles estavam no lugar certo, porém fazendo a coisa errada. Então Deus entrega Israel às nações vizinhas, e eles vão ser subjugados pelos midianitas, pelos moabitas, pelos filisteus e assim por diante. Tudo isso para mostrar que Deus, ele é o soberano. Ele queria que aquele povo não se corrompesse, não fizesse aliança com outros povos, porém eles não fizeram isso. Então Deus trouxe juízo. Mas o mesmo Deus de juízo também é o Deus de misericórdia, porque ele levantou reis, que eram os próprios juízes, né? Levantou generais, né? Homens de guerra. Mas diz que quando levantava ali um general, um juiz, o povo ficava bem, voltava-se para Deus, mas quando o juiz morria, eles voltavam no mesmo problema, no mesmo pecado. Ao ponto de, no capítulo 2 de Juízo, dizer que na terceira geração já o povo não conhecia mais a Deus, né? Porque, lembrando, uma geração é a que sai do Egito. Uma geração é a que sai do Egito. E essa geração morre no deserto. A segunda geração são dos filhos, né? Dos filhos que saíram do Egito, que vai tomar posse da terra prometida, com Josué. E esse povo também vai morrer. E a terceira geração, então, já do período dos juízes, é um povo que já não conhece mais a Deus. Que já não conhece mais a lei do Senhor. Que já havia se corrompido, porque tomou a decisão, não havia rei em Israel, então cada qual faz aquilo que acha por bem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É o que aconteceu ali. E por causa disso, deu origem a problemas, porque é fato, e nós sabemos bem disso, que uma guerra traz problemas, né? Uma guerra traz problema, porque o contexto aqui é o quê? Houve o quê? Fome na terra. Nós estamos, por exemplo, vivendo aí, assistindo pela televisão o que está acontecendo lá na Ucrânia. E é evidente que um país em guerra, primeiro, ele fica isolado, politicamente, diplomaticamente. As sanções de outros países para que a guerra cesse, porque não é propósito que haja guerra entre nações. Isso daí só causa mal para o povo. E, evidentemente, traz o quê? Turbulências. Né? Existe um contexto lá do povo de Israel, mais à frente na história, que o povo foi cercado, né? O povo ficou sitiado. Nada entrava, nada saía do país. A ponto das mulheres comerem seus próprios filhos. Para você ver o grau de fome que havia sobre a terra. Quer dizer, sempre que há uma crise vai trazer consequências. Consequências. No caso aqui do povo de Deus, o que eles deveriam fazer para que essa situação fosse revertida? Porque havia uma solução naquele contexto. Qual que era a solução? Arrependimento, mudança de vida, quebrantamento, confissão de pecado. Entender que estamos errados, precisamos de mudança. Precisamos nos converter, porque muitas das nossas crises, muitas das nossas dificuldades são fruto do quê? Das nossas próprias decisões. O meu povo, diz Oséias, padece, sofre por falta de conhecimento. Muitas das nossas crises, dentro da igreja, dentro de casa, no país, na nação, acontecem por quê? Porque nós somos ignorantes. Porque nós erramos e não confessamos nossos pecados, não tornamos a coisa pública, não nos arrependemos dos nossos pecados. Lá no livro de Lamentações, Jeremias, o capítulo 3, escreve: de que se queixa o homem? E ele responde: queixa-se dos seus próprios pecados.
De que se queixou? Queixa-se de seus próprios pecados. Quem é responsável pelos seus próprios erros? Pela sua própria miséria? Do seu próprio sofrimento em muitas circunstâncias? O próprio homem. Eu li um livro, nós vamos gravar um podcast sobre isso aqui, né? Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, do Harold Kushner. Eu devo ter comentado aqui. Algo que é dito lá, embora eu discorde profundamente de muitas coisas que ele diz, né? Ele é um rabino, não escreve pela perspectiva cristã, ele escreve pela perspectiva de um judeu. E também por uma perspectiva mais liberal, né? Teologicamente falando. Pesquise aí se você não sabe o que significa isso. E aí, mas algo ele disse lá que é verdadeiro. E eu acredito dessa forma também. O sofrimento, de um modo geral, ele possui uma certa aleatoriedade. Muito dos nossos sofrimentos, e digo isso particularmente, são de forma aleatória. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que nasce aí com uma deficiência física, um problema de saúde, ou até mesmo nasce num contexto social, político não favorável, etc, etc, etc. Tem muita coisa que é aleatório. Tem muita coisa que faz parte de uma aleatoriedade. Um acidente que acontece. Tantas e tantas coisas que poderiam ser listadas aqui. Acontece isso. Agora, tem coisas que não. Tem sofrimentos que são efetivamente consequências diretas de decisões tomadas. No caso aqui, o sofrimento que o povo está aqui vivendo tinha uma causa, tinha um problema central. Qual que era o problema central? Um povo rebelde, desobediente a Deus, imerso em seus pecados, idólatra. Um povo de dura cerviz, pescoço duro, na melhor tradução. E qual era o caminho para que isso pudesse ser revertido? Arrependimento. Confissão de pecados. Admitir culpa e mudar de rota, mudar de vida. Se o meu povo, é o que diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu verei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se nós nos convertermos, diz o profeta, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Né? Converter o nosso riso em pranto. E Deus vai se compadecer de nós, porque nós temos que entender, sem a graça e bondade, misericórdia e favor de Deus, nós não tem jeito para nós. Somos pecadores. Então muitos dos nossos sofrimentos são culpa dos nossos próprios pecados. É o contexto aqui. O povo está vivendo em crise, está vivendo em fome, está vivendo em penúria. Segundo, a partir desse contexto de caótico, de crise econômica, social, política, religiosa, eles vão tomar decisões. No caso aqui, Elimeleque. Né? Elimeleque vai tomar decisões. Diante crises, diante problemas, diante dificuldades, a gente faz o quê? Toma decisões. Isso é inevitável. E aí que tá o perigo, porque nós temos que saber bem se estamos tomando decisões corretas. Se isso não vai refletir em algo pior lá na frente. Né? Então o que acontece? O verso aí, 1, parte B e 2 diz: pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então veja bem. Primeiro vamos entender algumas coisas aqui, que são importantes. O que significa aí Belém? Belém é o quê? A casa do pão. Então, estava faltando pão na casa do pão. O que significa aí o nome Elimeleque? Qual o significado do nome Elimeleque? O Senhor é rei. Então, guarde isso na sua mente. O significado do nome de Elimeleque é o quê? O Senhor é rei. O que significa para nós que os pais de Elimeleque, que Elimeleque, nasceu no contexto dos juízes, em que a máxima diz: não há rei em Israel.
Cada um faz aquilo que acha certo a seus olhos. Os pais de Elimeleque tinham outra perspectiva, porque sempre existe um povo diferenciado no meio de um povo rebelde. Sempre existe obedientes no meio dos rebeldes. Esses sempre 7.000 que Deus preserva. E a família de Elimeleque, os pais de Elimeleque estão dizendo para ele, como estão dizendo para aquela geração e para a próxima geração que representa o próprio Elimeleque, o que? O Senhor é rei. Eu não sei o que a nação pensa, mas o Senhor é rei. Eles estão passando esse valor para o seu filho. A mesma coisa que o próprio Josué, lá no final da sua vida, no capítulo 24, diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem adorar outros deuses, querem fazer outras coisas, o problema é de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que Josué diz. E é o que aqui os pais de Elimeleque estão dizendo, quando colocam esse nome nele. O Senhor é rei. Mas o que acontece? A história não acaba aí. Por quê? Porque Elimeleque, o Senhor é rei, se casou com quem? Noemi, que significa agradável ou felicidade. Então o Senhor é rei casou com a felicidade. Imagina esse casamento, casamento dos sonhos. A mulher é agradável, a mulher representa a felicidade, né? É uma mulher diferenciada. Obviamente que esse casal tiveram que filhos, e como nem toda a família é perfeita, sempre tem alguma coisinha. No caso aqui, eles tiveram filhos. O que tudo indica para nós, tinham problemas de saúde. Porque Malom significa doente e Quilion significa definhamento. Então, era uma família aparentemente perfeita, porém que tinha suas dificuldades, como qualquer outra família tem, né? Muito bem. Diante disso, Elimeleque, ele tomou o quê? Uma decisão. Tomou a decisão de o quê? Sair de Belém de Judá e ir para Moabe. Uma decisão que talvez qualquer chefe de família, em meio a uma crise, tentando poupar a sua família do mal, da escassez, ele pensa, a melhor coisa para mim fazer é o quê? É ir para Moabe. Eu vou para uma outra nação, vou para outro país que está numa situação econômica e financeira melhor do que a minha, e eu vou me safar do mal que a minha nação está padecendo. Que é o que muitos estão fazendo e fazem. Entendendo e achando que isso é a solução para a sua vida. Mas a questão é, por que a decisão de Elimeleque aqui era uma decisão equivocada? Por que essa decisão que Elimeleque tomou era errada? Era um erro grotesco. Era um erro fatal, tanto para ele como para sua família. Coloca aí nos comentários para mim. Por que era um erro? Por que era fatal? Duas coisas aqui. Primeiro, porque ele estava negando a sua fé. Estava negando a sua fé. Porque aquele momento era o momento certo de Elimeleque viver pela máxima do seu nome. O Senhor é rei. Porque quando ele olha para o nome que ele carrega, o Senhor é rei, ele está olhando para quem? Para o soberano do universo, criador dos céus e da terra. E quando isso está claro em sua mente, ele deveria pensar o quê? Não importa a crise, o problema, a dificuldade, eu vou continuar confiando no Senhor que é rei. Que tem promessas para o seu povo, porque as promessas de Deus para o seu povo estão que retidas a quê? A Israel. Aquela nação. Terra que mana leite e mel. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que vos amaldiçoarem. Vou engrandecer o seu nome sobre a terra. De você todas as famílias da terra serão benditas. Ele deveria pensar nisso, confiar no Deus das promessas. Foi isso que ele fez? Não. Decidiu sair de Belém de Judá e ir para Moabe, uma terra estrangeira, de um povo de outra cultura, de outros valores, de outros princípios. Negando o que é a sua fé. Ou seja, a nossa fé só se torna uma fé autêntica quando se é provada. A nossa fé só se torna uma fé autêntica quando se é provada. Nós só vamos saber se estamos vivendo pela fé, de fato, quando em meio a uma crise, uma situação como essa, nós decidimos viver pela fé, andar de fé em fé, de glória em glória, ou tomar decisões pautadas na nossa incredulidade.
pautadas na nossa dúvida, pautadas no Deus a qual nós temos no nosso coração, que não é o Deus de Israel, que não é o Todo-Poderoso, não é Yahvé. Porque veja bem, pensa comigo, Moab, ele foi para Moab. Vamos conhecer um pouco dessa nação, só para você ter uma noçãozinha. Onde ele estava colocando a sua família. Que tem um outro personagem lá, sobrinho de Abraão, Ló, que fez a mesma coisa. Quando decidiu ir para Sodoma. Tomou a decisão lá. E trouxe consequências gravíssimas para sua vida depois. Uma nação estrangeira, em vez de ficar no centro da vontade de Deus. Olha só quem é Moab. Moab foi o fruto da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Os moabitas, portanto, eram semitas, assim como os israelitas. A língua dos moabitas era semelhante à língua do povo de Deus. A terra de Moab ficava ao leste do Mar Morto, cerca de 45 lugares de Moab são mencionados na Bíblia. O deus nacional deles era Quemos, mas adoravam também a Baal. Seus deuses eram servidos com sacrifícios humanos. E a prostituição fazia parte do culto. O pecado de Moab foi, essencialmente, orgulho contra Deus e terem injuriado o povo de Deus e escarnecido deles. Recusaram ajudar os israelitas na sua peregrinação pelo deserto. Balaque, rei de Moab, contratou Balaão para amaldiçoar o povo. No tempo dos juízes, Moab oprimiu Israel por 18 anos. Deus havia ordenado que nenhum moabita entrasse na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração, e que jamais os moabitas haviam de se misturar com o povo de Deus. É para lá que Elimeleque estava te encaminhando a sua família. É para lá que Elimeleque estava decidindo levar a sua família. Um erro estratégico por não viver pela fé. Segundo, porque ele estava negando as suas obras. Porque fé sem obras é morta. Porque o que é interessante de nós pensarmos aqui, porque quando você lê esse texto, né, no livro de Ruth, e vê Elimeleque tomando essa decisão, sair de Belém de Judá, ir para Moab, você pensa o quê? Por causa da fome, etc. Você pensa o quê? Elimeleque está vendendo almoço para comer na janta. O cartão de crédito estourou, ele não tem mais nenhum cartão de crédito para fazer a compra do mês, para comprar a roupa das crianças, para pagar a escola, porque foi demitido do emprego, alguma coisa muito grave lá aconteceu e ele tá vendendo no aluguel, não tem mais dinheiro para aluguel, se a prestação da casa não tem mais dinheiro para prestação da casa, o carro, o motor fundiu, ele tá vivendo na pindaíba. Você pensa o quê? Você pensa no pior cenário. Só que quando você lê o texto bíblico, você vê um cenário diferente. E aí você vê que além de ele negar sua fé, ele negou suas obras. Porque a verdade é que Elimeleque não era pobre. E não estava pobre quando ele saiu de Belém de Judá para ir para Moab. Ele era rico. Porque quando você lê lá Ruth, capítulo 1, verso 21, Noemi, quando está voltando de Moab para Belém, diz: cheia parti. Porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Cheia parti, e vazia me fez tornar. Ela era rica, eles eram ricos. Ele era empresário, ele tinha dinheiro, ele era rico. Prova disso é que quando ela volta, ele tem o que se resgatar. Prova disso é que quando volta, tem que se resgatar. Mostra que eram ricos, tinham posses. Ou seja, Elimeleque sai de Belém de Judá com medo de ficar pobre. Com medo de perder a sua riqueza. E pensa, eu quero manter a mesma vida que eu tenho, só que em outra nação agora. Isso mostra para nós quem era de fato o Deus de Elimeleque. O Deus de Elimeleque era Mamon. Quem ocupava o trono do seu coração era quem? Mamon. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quem que dirigia e governava o coração de Elimeleque? O dinheiro, as posses, o materialismo. E aí ele sai de Belém de Judá
com medo de ficar pobre e na verdade chega lá e encontra a pobreza. Se ele tivesse ficado em Belém de Judá, isso não teria acontecido. Mas ele estava o quê? Mostrando para nós que de fato o Senhor não era rei na vida dele. Ele estava vivendo a mesma vida que aquele povo estava vivendo. Não há rei em Israel, então eu faço o que eu quiser. E tomou decisões pautadas no seu coração corrupto, pecaminoso, enganoso, porque enganoso é o coração. Esse é o problema de tomar decisões. Tomar decisões com base, o quê? Numa falta de fé. Tomar decisões numa falta de obras, porque numa vida sem compromisso e seriedade com Deus. Ele não era crente, ele não era convertido. Ele não era nova criatura. Então a ida de Elimeleque não só estava provando que ele era um homem sem fé, mas também sem obras. Mostrando para nós que ele não era de fato crente. Estava tomando decisões pautadas na sua própria vida pecaminosa, seus próprios erros, seus próprios equívocos, como muitos fazem até o dia de hoje. E aí você questiona depois por que estou vivendo o que estou vivendo. Está vivendo porque você semeou, você está colhendo. Só que, diante de tudo isso, o quê? Decisões causam o quê? Consequências. A grande questão da tomada de decisão é que não pensa que você vai tomar decisões. Escuta bem isso que eu tô te falando. Não pensa que você vai tomar decisões e depois a fatura não vai chegar. A conta não vai chegar para você pagar. Não pensa que você vai tomar decisão hoje. Isso vai cair no esquecimento, no opróbrio. Vai ser esquecido. E a vida vai tocar de nananina, não. Você vai tomar decisões e as decisões trarão consequências, sejam boas ou ruins. Porque Deus é um Deus justo. E ainda que aqui nessa terra, não haja as devidas punições, a devida prestação de contas, devido juízo pelas decisões, porque Deus já está de forma gradativa, não total, mas gradativa, parcial, entregando o homem aos quê? Ao juízo. Romanos capítulo 1. Deus entregou os homens. Isso é juízo. Seus próprios pecados. Aos desejos do seu coração. Isso é juízo, não é bênção. Quer dizer, existe o juízo parcial de Deus aqui na terra. Tem coisa que você já aqui na terra já vai sofrer, já vai padecer. Mas tem coisa que lá no inferno vai ser requerido. O que não for tratado aqui vai ser tratado na eternidade. É o caso lá da parábola do rico e o Lázaro. O Lázaro foi consolado, enquanto o rico foi o quê? Atormentado. Enquanto o rico na terra foi consolado, o Lázaro foi atormentado. Mas depois que a coisa virou, o plano virou, a situação mudou. Porque juízo vem, Deus é justo. Deus é justo. E aí nós vemos o quê? As consequências que vieram a essa família. Por causa da decisão de Elimeleque, o chefe dessa família. Observe aí comigo, capítulo 1, verso 3 a 5. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, o cenário, as consequências foram irreparáveis, trágicas. A equação aqui da decisão de Elimeleque foi um funeral, mais 2 casamentos, que deu em mais 2 funerais, que resultou na viuvez de 3 mulheres e 10 anos perdidos. Olha só que tragédia, que tragédia. Quais foram as consequências da decisão de Elimeleque? Primeiro, a morte do chefe da família. Elimeleque morreu. A Bíblia não diz por que ele morreu. A Bíblia só diz que ele morreu. Morreu onde? Morreu em Moabe. Isso não significa que ele também talvez não morreria em Belém, mas o fato é que ele não morreu em Belém, ele morreu em Moabe. Seguida de uma decisão, a decisão de ir morar em Moabe, fora da vontade de Deus, fora do projeto de Deus. A sua decisão foi irreparável para si, a morte. Para você ver que tomar decisões é algo sério.
Às vezes você vai tomar uma decisão, você tem que calcular muito bem, porque ela pode definir o seu futuro em vida ou depois da sua morte. Porque até depois da nossa morte, as decisões que foram tomadas em vida que vai determinar isso. A vida que você viveu aqui vai determinar qual será lá, depois que as luzes desse mundo se apagarem. Eternamente com Deus no paraíso ou no Hades, no inferno? No Gehenna? É perigoso tomar as decisões. E tem decisões que são irreparáveis. A morte de uma pessoa, depois que a Bíblia diz depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém vai pro purgatório. Morreu, acabou. Morreu, ou você vai pro paraíso, ou você vai pro Hades. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, é muito sério essa tomada de decisões. Segundo aí, 2 casamentos em julgo desigual. O que acontece aqui? Quando Elimeleque morreu, sobrou quem? Malom e Quilion. Malom aí, o filho mais velho, e Quilion, o mais novo. Né? Malom casado com Ruth e Quilion casado com Órfã. O que era para eles fazerem após a morte do pai? Principalmente aqui Malom. O que era para ele fazer? Vamos voltar para Belém de Judá. Ele se tornou o chefe da família. Tornou-se o chefe da casa. Mas o que ele fez? Ele voltou para casa? Não, ele tomou a decisão. Qual a decisão? Vamos permanecer em Moabe. Pergunta que eu faço, por que ele tomou essa decisão? Tomou essa decisão porque o seu pai levou ele a tomar essa decisão. Como exemplo que o pai dele deu para ele. Foi um exemplo capaz do filho tomar uma decisão diferente? Não. Quer dizer, a decisão do pai influenciou na decisão do filho. É fato que nós temos exemplo na Bíblia que isso pode ser revertido. Por exemplo, o caso dos filhos de Corá. Quando você estuda um pouco sobre a história dos filhos de Corá, Corá tomou a decisão de se rebeliar contra Deus, né? Contra Moisés, contra Arão. A terra o engoliu. Mas os filhos de Corá tomaram outra decisão, servir a Deus. De modo que eles escrevem 12 dos salmos. Tornam-se cantores, servindo, cumprindo o seu propósito, diferente de Corá, que não se sentia contente com a sua função como levita. Pode acontecer de forma diferente, mas aqui, nesse contexto, o exemplo do pai foi negativo. A decisão do pai influenciou na decisão do filho. E aí esses filhos, em vez de voltarem para o centro da vontade de Deus, porque o pior lugar para se estar é fora do centro da vontade de Deus, não, eles decidem permanecer em Moabe e casam-se com mulheres moabitas. Casam-se em casamentos desiguais, em julgo desigual. E isso traz consequências para a vida deles também. Porque a Bíblia diz que eles morrem. Eles morrem. Não sabemos também o motivo da sua morte. O fato é que eles morrem. Eu não quero entrar aqui em outro aspecto aqui, que também entra na questão de tomar decisões, só vou listar aqui. Mas, por exemplo, o casamento bíblico, porque existe um padrão, existe pilares fundamentais que prevêem o casamento que agrada e que glorifica a Deus, que é o casamento bíblico. São eles. Casamento bíblico, ele é heterossexual. O casamento bíblico é o casamento monogâmico. É um Adão para Eva, uma Eva para Adão. O casamento bíblico é o casamento com pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo credo. E o casamento bíblico é até que a morte os separe. É indissolúvel. Casou, acabou. Você vai ficar casado com aquela pessoa até que um dos dois sejam recolhidos. Do contrário, melhor não casar. É o que Paulo diz. Aos solteiros não se casem, aos casados não se separem. Ele mesmo diz, se fosse pelas palavras de Paulo, é melhor não se casar. Só que o povo, né, não consegue fazer isso aí. Casa, separa, e isso traz só problemas.
tomada de decisões. Malon e Cleo morrem. Poderiam não ter morrido. Poderia estar toda essa família viva em Belém de Judá, mas não, eles tomaram decisões. E decisões trazem consequências. Fim. 3 viúvas e 10 anos perdidos. Imagine. Você sabe que as viúvas do contexto bíblico não são como as viúvas dos dias atuais. Hoje a mulherada fica viúva, ela tá bem na vida. Não quer nem casar mais, porque senão perde a pensão. Algumas querem, né? Mas não querem casar no papel, porque vão perder pensão. Daí se amigam. Aí surge outro problema, né? Mas, naquele contexto, as mulheres viúvas sofriam. De modo que Noemi, quando volta de Moabe para Belém, porque ela poderia, diante desse cenário, ter tomado também a decisão de ficar em Moabe. Mas ela toma uma decisão sábia, voltar para sua terra, voltar para o seu povo. E aí, isso vai mudar a trajetória, mas a realidade de uma viúva naqueles dias era terrível. A Bíblia fala das viúvas. O órfão, a viúva, o estrangeiro sobrevivia da benevolência, da misericórdia do povo. Cuidado do povo. Né? Porque era um povo que necessitava de ajuda. E 10 anos perdidos, que é a parte mais triste da história. Porque tempo não se recupera. Tempo não se recupera. Se você perdeu 1 ano, acabou. Você perdeu 1 ano. Se você perdeu 10 anos, você perdeu 10 anos. Não tem como recuperar aquele tempo. Ele não volta. É algo que não tem como. Não é uma poupança que você tá... Não. Se você não usar bem o seu tempo, você não vai ter retorno daquilo ali. 10 anos perdido. Por causa de uma tomada de decisão. Fato é que essa história termina não com esse clima de velório. Essa história termina com a providência divina. A misericórdia divina, mesmo quando nós tomamos decisões equivocadas. Porque diante de todo esse cenário, existe a mão misericordiosa de Deus sobre a vida do ser humano. O cuidado providencial de Deus. O mistério da provisão de Deus em toda essa história. Por quê? Porque lá no final do capítulo, nós temos quem? Ruth gerando a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, Davi, o nosso Salvador. Jesus. Ou seja, alguém pode olhar para tudo isso aí, mas tudo bem, foi falado sobre viver acima da mediocridade, etc, etc, tá. Mas eu já tomei um monte de decisões. Já perdi anos da minha vida. Um monte de coisa já aconteceu. Como é que eu vou dar um salto mortal agora? Como é que eu vou me reerguer no meio de todo esse pó, essa cinza? Como é que vai ser revertida a minha história? Jesus é o único que pode mudar a nossa vida. Que pode dar um novo propósito, pode ressignificar a nossa história. É Jesus. Ele pega todo o nosso passado, ele joga lá no mar do esquecimento e ele começa uma nova história na nossa vida. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas ele nos trata segundo o seu sacrifício, o sangue dele vertido por nós. É um pecado que talvez você não consiga vencer, é um erro que você cometeu lá atrás, decisões que você tomou te fizeram chegar onde você chegou. E você olha para um lado, para o outro, para frente, para trás, não vê saída. Mas quando você olha para o céu, como diz o apóstolo João no capítulo 4, e vi uma porta aberta no céu. Quando as portas da terra se fecham, há uma porta aberta no céu. A provisão que vem do céu, a solução que vem do céu. Jesus pode mudar a minha vida, a sua vida. A melhor decisão para isso é o quê? Entregar a vida para Ele. Se converter, ser uma nova criatura de fato. E aí nós vamos gozar de um novo viver, uma nova mentalidade para tomar decisões corretas, que glorifiquem a Deus e que enalteçam o seu nome. Por isso que o salmista diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega. Coloca a sua vida na mão de Deus, confia nele e Ele vai fazer todas as coisas. Ah, mas entrega
Entrega e Deus vai fazer. Confia nele. Viva pela fé. Ande segundo as pegadas, as pisadas dos grandes heróis da fé. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tome a melhor decisão que você pode tomar. Entregue a sua vida para Jesus e aí o resto ele se responsabiliza. Se ele tiver que curar, ele cura. Se ele tiver que abrir a porta, ele abre, porque ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Ele é aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que nos santifica por meio do seu Espírito. Tudo ele pode fazer por nós. Jesus é a solução para a nossa vida. Ninguém mais. Jesus é a solução. Jesus. Espero que esse podcast, tudo que nós temos falado aqui, né, sobre tomar decisões, tenha sido realmente edificante para vocês. Semana que vem nós estaremos de volta aqui para dar seguimento aqui à nossa série Vivendo Acima da Mediocridade. Se você ainda não acompanhou os outros episódios, acompanhe aí. Os nossos CBDcasts também estão aí para vocês acompanharem. E orem por nós, para que Deus continue nos abençoando com a sua bondade e misericórdia, para a gente continuar produzindo conteúdo abençoador aqui para vocês toda semana, se Deus assim nos permitir. Então, Deus abençoe vocês aí. Espero que tenha sido relevante. Compartilhe aí com alguém que você entende que será relevante esse tema, esse assunto. Seja um porta-voz aí, seja aí um missionário aí, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que é ela que transforma, e ela não tem poder de voltar para si vazia. Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Everything that happens is motivation.